Vou começar aqui pedindo licença a toda a nossa ancestralidade preta, pedir licença aos mais velhos, às mais velhas, pedir licença aí a todos e todas e todes, todos os oris. O processo nasce da vontade curada no tempo, do tempo pedindo a pesquisa, da inquietação antes que ela vire angústia. Um processo de teatro nasce do desejo intenso de seus artistas criadores em relação com o seu tempo, com as suas referências e com o coletivo a que pertencem. O processo parte do tempo presente, inconformado com ele, mas para além dele, o processo se produz para o futuro, enquanto olha o passado, enquanto processa a própria existência. Então, citando Leda Maria Martins, nas encruzilhadas do tempo espiralar, meu corpo performa as minhas próprias descobertas, através da musicalidade, da corporeidade e da oralidade, elementos civilizatórios africanos, matéria construtora de produção artística. Mais que nenhum outro, esse processo me levou a um conhecimento profundo sobre mim e minha identidade ancestral. E eu estava atenta a qualquer sinal que me apontasse uma direção. Eu estou nesse projeto junto com a Lu desde que a ideia era um rascunho, né, de recontar Etãs, criando uma dinâmica entre a atriz em cena e as trilhas visuais e sonoras. Brincar com o limite entre a realidade e o imaginário no campo dos sentidos visuais e sonoros, né? A expectativa é de criar um universo fantástico, em que puxa a pessoa de onde ela está para um outro lugar que é onde a peça quer levar, né? Porque a pessoa que está ali, ela se sinta totalmente capturada por aquele dispositivo, né? Que convida ela a conhecer outros universos, outras formas de pensar. Nesse caso, o foco é o público infanto-juvenil, né? Então, imaginando que é um pessoal que está muito familiarizado com mídias digitais, né? Já vê muita animação, já viu muito disso, né? Então a gente dialoga com esse imaginário, né? Para recontar Etãs. Onissa Ure. A Companhia Os Crespos completava 15 anos de investigação de um teatro negro contemporâneo, presenciando o nascimento de uma nova geração que engrossa o caldo político e estético da cidade. Momento de intensa atividade artística negra em São Paulo. O processo de amadurecimento nos fez e faz exigências de renovações pautadas na experiência e no tempo, que me provocavam. Até mesmo angustiava a renovar nossa pesquisa estética e a construir uma obra com recursos mais complexos. E então, depois de muitos anos investigando questões relacionadas à afetividade de pessoas negras e de mais recentemente ter se debruçado sobre revoltas negras no Brasil e no Caribe, a Companhia Os Crespos propôs ao Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo um processo de continuidade que unisse as duas temáticas. Daí nasce o projeto De Mãos Dadas, Afetos e Transgressões. Mas qual seria a nossa transgressão? Eu queria começar com a provocação sobre qual é o papel da arte, né? E aí a arte ela vai ter perspectivas diferentes de acordo com o olhar que a gente lança a ela. Mas todas elas, né, são atravessadas pelo poder pedagógico da arte. Esse poder, literalmente, que a arte tem de operacionar outras instâncias do nosso ser que a razão não vai dar conta. E esse é o poder, o que eu chamo de poder político-poético da arte, né? Então, o que o Ocidente vai dizer? O ser humano é razão, a emoção eu contenho, assim como o corpo que eu controlo, e o espírito eu vejo depois quando eu morrer, se sobe ou se desce. Então, essa obra de arte, esse objeto de arte, esse belo, esse bom artístico, esse clássico artístico, ele tem como um modelo de partida
início, né, e chegada à experiência do Senhor do Ocidente. Né? E o Senhor do Ocidente, gente, não é nem brasileiro. Sinto muito. Então, o que eu quero dizer com isso? É que outras perspectivas filosóficas, como as afro-referenciadas, vão dizer que nós somos razão sim, mas não apenas. Pois é, houve um tempo em que as mulheres eram respeitadas por guardarem o segredo da vida. Mas quando a humanidade se esqueceu disso, as águas secaram e tudo foi secando à sua volta. Quando a arte ela se desloca desse lugar contemplativo, dominador, estanque, impositivo da escala do belo, da escala do estético, da escala do que é ser obra de arte, e busca outras perspectivas, ela por si só já está criando um grande movimento, né? Um grande deslocamento, uma grande quebra semiótica. E isso é muito transgressor. O processo queria falar sobre irmandade, sobre mulheres, sobre a natureza feminina, sobre como podemos pensar as relações de gênero e a construção de imagens, referências, símbolos a partir das tradições do candomblé. Ao olhar no espelho das minhas próprias águas, o processo foi se revelando. Obá, orixá que me guia, dominava o meu pensamento e todos os meus sentires. Acabou ela guiando também essa história. No candomblé, Obá é muito ligada a Euá, orixá cujo Itã deu origem a essa dramaturgia. Entendi que deveria falar dessas duas orixás pouco conhecidas, cujas histórias são difíceis de encontrar e cercadas de estereótipos subalternizantes. Do nome de um capítulo do livro Ensinando a Transgredir, de Bell Hooks, sai o título da obra. De mãos dadas com a minha irmã. A partir do pensamento feminista negro, eu queria pensar sororidade como arma na guerra contra o patriarcado. No caminho, encontramos o mulherismo africana e suas possibilidades de ler o mundo. E já que o amor cura, como transgredir através do afeto? Quando nós estamos olhando para o berço civilizatório africano e como ele se organizou e como ele se constituiu, as mulheres são o centro vital. Então, muito mais do que nós entrarmos no debate contra o patriarcado, é tentar entender como nós nos organizávamos a partir de uma perspectiva matriarcal. A mulher como aquela que organiza, porque o seu ventre é sagrado, porque o seu sangue ele vai arar a terra, né? E ele vai fertilizar, vai adubar novas vidas. Então, nós estamos diante de uma filosofia que é uma filosofia feminina de fertilização, de partilha e de organização comunitária. Se minha mãe partilha uma gota de sangue, porque o primeiro elemento que se forma na filosofia da antiguidade é o coração que recebe uma gota de sangue da sua mãe. Então, forma o seu coração, você recebe essa gota de sangue dessa mãe, então todos nós recebemos um elemento feminino. Então, nós somos uma potência feminina. Mas não se engane, nem todas as meninas são de parir. Há muitas outras formas de tratar o mundo. Quando nós olhamos para Obá, o que Obá ensinou a partir, né, desse tronco espiritual, dessa genealogia que traz a experiência filosófica, o modo de organização? As mulheres africanas sempre se organizaram a partir da sua coletividade. Então, como diz a professora Nayara Paula, que inclusive é uma mulher de Obá, ela fala que Obá tem essa escuta sensível, esse alcance, esse raio de alcance. Então, como que numa comunidade você consegue organizar todo esse território? A partir dessa filosofia da escuta, ouvindo um ao outro, entendendo a experiência um do outro, isso é uma transformação-ação, isso é uma matrigestão. Então, e essa mulher que organizou e construiu grandes exércitos, ela também traz nessa raiz ancestral que está no corpo, enquanto permanência desse sistema filosófico, uma organização política de luta. Meu corpo como território geográfico de localizar a experiência de uma realidade africana. Meu corpo, território de localização ancestral. É física e metafísica. Eu estava aberta a essa nova encruzilhada. Para onde ela me levaria? Quais encontros estariam nesses novos caminhos abertos?
O Teatro Preto de Candomblé parte da cosmovisão de uma ou mais nações do candomblé que referenciam a construção dos espetáculos. Não podíamos pensar em um trabalho com essa temática sem mergulhar nessa proposta teatral para entender melhor como criar a partir das narrativas de orixás, inquices e voduns que se entrelaçam no que conhecemos como religiões afro-brasileiras. Um pouco dessa história de como foi que eu comecei essa história de colocar o candomblé na cena, né? Eu estou aprofundando essa história no doutorado. Segundo Gustavo Mello, eu estou criando uma aba dentro do guarda-chuva Teatro Negro, quando eu decido apresentar um termo para definir o teatro que eu faço, que é Teatro Preto de Candomblé. E o candomblé é a minha lente, é por onde eu enxergo tudo. Não faço nada sem ser pelo viés do olhar do candomblé. Só que eu tiro ele dessa definição apenas mente religiosa e coloco ele na definição de patrimônio cultural. Grande, salvaguardado. Espaço de salvaguarda da herança cultural africana no Brasil. Orixá é começo e recomeço. É a força da natureza vibrando em toda coisa viva. Humano, animal, fogo, trovão, arco-íris, águas. Senhora das Águas Revoltas, divindade líder da Sociedade Alecô, sociedade secreta de mulheres guerreiras, amazonas e caçadoras, representa todas as mulheres caçadoras e guerreiras que chamam para si funções sociais, políticas, culturais e religiosas. Como é que uma mulher que coordena essas rainhas, essas amazonas, guerreiras e caçadoras, que é o status, caçar é uma linha de nobreza na cultura africana pré-colonial. Então, uma mulher que é caçadora, que é líder de uma confraria de mulheres amazonas, que são tão... Elas eram letais, elas eram mortais. Elas eram mortais. Ela não pode ter cortado a orelha dela para fazer uma sopa para dar para Xangô. Isso é mentira. Então, tem que comprar as tensões. Tem que colocar o feminismo negro em atividade contra esses titãs que colocam e deixam a gente sempre no mesmo lugar. Então, eu não vejo... Eu só vejo coisa boa, assim. Agora, procura uma mãe de santo, joga, tá? Vê se Oba e Auá estão de boa. Agrada as mulheres, ó. Senta a biriba. Tem uma coisa muito interessante acontecendo nesse processo que a gente está vivendo dos últimos anos com o Teatro Negro, que é essa abertura para a discussão dos nossos temas para a infância e juventude, né? Então a gente está vendo florir na cidade de São Paulo, florescer na cidade de São Paulo, vários espetáculos de teatro infantil muito potentes que discutem de forma muito séria, criativa, esteticamente rigorosa, assuntos que são muito caros à população negra e que geralmente a gente discute com adultos, porque existe também uma questão sobre os tabus, né? O que a gente fala ou não, o que a gente discute ou não com as crianças e jovens. Na peça, Obá é uma heroína que sai de Eleeco, sua sociedade de guerreiras amazonas, com a missão de salvar seu povo de uma terrível seca. Longe da sua gente, ela perde a memória e tudo o que sabe sobre si é o que lhe contam. Obá terá de entrar no fundo da floresta das feiticeiras ancestrais para encontrar água e reencontrar sua identidade. Mas para salvar a si mesma e a Eleeco, Obá terá de escutar todas as águas do universo. Uma peça que é um misto de coragem e conselho. Vamos lá, Obá. Chegou a hora de provar que a coragem é a tua arma mais poderosa. É preciso ter coragem para olhar para dentro de si mesmo e encarar sua própria escuridão.
a potência desse texto está na poética. Tem metáforas ricas, trabalha com diferentes referências de diversos tipos de teatro, diversos tipos de área de conhecimento, e, enfim, inclusive com o próprio universo do candomblé, que para quem é leigo poderia ser uma coisa que afastasse, no caso não afasta, porque tem muitas referências, mas a forma como é trabalhado e a contribuição das outras áreas, principalmente de encenação e da projeção e do desenho, fazem com que as imagens que a gente recebe sejam não só aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente apreende pelo léxico, né, pelas palavras, pelas frases, mas cria uma experiência mais rica, mais humana, tem afeto, a gente consegue perceber os sentimentos dessa personagem e toda a complexidade que ela está passando, né? Então não são só informações que a dramaturga joga para o público, mas experiências que a gente pode presenciar e ver como ela se transforma e como ela descobre coisas que nem ela sabia no início da peça. E vai, eu tenho uma missão. Eu preciso descobrir qual é, pois o cavalo que chega em seu destino bebe água boa. Como atriz, eu acho que é a primeira vez em que eu coloco todas as minhas armas na roda, no jogo. É a primeira vez em que eu tenho que pular, que dançar, que mexer os meus braços de um jeito que eu nunca ousei fazer. E que eu tenho que dar o texto, que interpretar de um jeito que eu nunca ousei fazer, que é completamente fora do meu lugar de conforto. E relacionar isso com ser a dramaturga da peça é algo muito estranho, porque é muito difícil decorar o próprio texto. É uma luta interna que também tem se mostrado bastante instigante, no sentido de que eu posso entender como é estar artista de diferentes formas num mesmo processo. E o processo foi se abrindo entre intuição e tempo agora. Estava eu atriz no trânsito, eu negra em transe no terreiro, entendendo com o meu corpo minha forma de dançar e expressar a minha ancestralidade. Como isso não atravessaria a experiência de uma atriz? Como eu poderia viver uma experiência tão transformadora como a do transe, sem que isso se tornasse um elemento vivo da minha performance corpo? Porque o teatro está intimamente ligado com a possibilidade de investigar o mais íntimo dos seus instintos, responder aos estímulos com seus instintos. Como aquela força física propulsora que eu não sei o nome, talvez ação e reação? A força motriz, e talvez esse não seja o termo técnico, mas a força motriz, que lance para o público uma ideia de sociedade em equilíbrio de gênero a partir da percepção da feminina que há em todos nós. Fomos conduzidos pela simbologia das águas e sua força incontrolável. Mas quais seriam as formas? Para mim, o mais importante aqui é que o vídeo e a Lucélia, né, e a atriz, e a Obá, que é essa Obá que ela apresenta, estabeleça essa relação com o público, né? Como é que a partir da cena, do desenho da cena e dessas percepções teatrais, e aí eu sempre falo no processo que eu acredito na força teatral, eu acredito no teatro, porque o teatro ele estabelece imediatamente um pacto com o público, e é esse pacto que eu acredito, né? Então quando a Lucélia me diz assim, ó, a gente vai estabelecer essa relação com o vídeo, eu fico, nossa, eu não sou do cinema, né? Como é que eu vou estabelecer essa relação? Então eu me forço, inclusive, a fincar meus pés cada vez mais no teatro, nas relações teatrais, para que essa direção ela se estabeleça dessa forma, né? Em que esse pacto seja imediatamente feito com o público. A cena, para mim, ela é uma encruzilhada, e aí eu vou trabalhar a dramaturgia do espaço também, junto com a Lucélia, que aí ela está sempre trabalhando nessas diagonais, né? Nessa encruzilhada que está ali no centro da cena, mas também ganhando outras possibilidades, porque a Obá está encruzilhada, a nossa cena é uma encruzilhada. E aí, dentro de todo esse diálogo que se estabelece, esses encontros, a Lucélia convida, né, a gente a dar as mãos, né? Essa trajetória que eu e a Lucélia temos, né, no teatro, ela no Teatro Negro
com os Crespos, eu no Teatro Negro com o Coletivo Negro, esse encontro que se estabelece entre essas duas mulheres negras também. Eu estou diretora nesse trabalho, mas não numa direção hierarquizada, né? Trazendo mesmo a horizontalidade dessas relações femininas que a gente tanto acredita e tanto almeja. Eu sempre digo que minha primeira formação musical é em África. Não é nenhuma faculdade, né, de música, assim, né? Então, a partir disso, também entendo que toda a sonoridade, mesmo as coisas, relações às escolhas eletrônicas, né, junto com o meu parceiro, Theo Puciano, graças a Deus a gente se reencontrou também, o Bar fez a gente se reencontrar. O texto foi me dando essa sonoridade, mas o storyboard para mim, apesar de não ter visto todos, a criação tudo, né, porque foi uma dificuldade da gente no sentido de processo, né, não é dificuldade de processo, né, então cada imagem, que pouca que foi que eu consegui ver, também ia me dando a sonoridade disso também, né. Então foi ficar brincando com as tecnologias, mas essa tecnologia é africana. Ela não tem referências nenhuma de outro lugar, a não ser africana. Tudo bem, eu sou convidada para fazer uma trilha, mas não tem ensaio, tá? Vai ter dois ensaios, né? A gente se ouviu muito, a escuta foi muito importante, né? Assim, a gente conseguiu mesmo virtualmente tocar uma na outra, né, assim, né, porque poderia dar uma confusão isso tudo, né. É a primeira vez que eu crio um lance sem estar no ensaio, porque é teatro que nós estamos fazendo, né. Como é possível, né, quando você realmente está dentro do que você é convidada, né, porque eu fui convidada e eu tive a oportunidade de a primeira vez fazer uma direção musical, né. Eu sou envolvida em vários trabalhos, faço direção, mas ter assim, Beth Belli, diretora musical de mãos dadas, é a primeira vez, né? Então, eu acho que o desafio foi esse, né? A gente está vivendo uma pandemia também, então esse desafio, eu acho que ele só transformou como essa peça. Eu acho que transformou cada ação, tanto como a diretora, como a atriz, como quem está todos e todas que estão envolvidas nesse processo, que eu também acho que vai ficar bem bonito. Eu acho que muitos dos símbolos que aparecem durante o espetáculo eles vieram de uma forma também muito natural, porque o texto ele já traz muitas imagens. Então, ouvindo o texto, mesmo quando a gente ainda não tinha muito os desenhos, as formas, a gente lendo o texto, essas imagens já havia, muito dos símbolos já vinham. O maior desafio das simbologias durante o espetáculo talvez tenha sido o prólogo, porque o prólogo ele é diferente das outras que já trazem uma imagem muito forte do que ele trata de coisas que são muito abstratas, de formas não humanas, né? Então eu passei um bom tempo assim, lendo e relendo esse prólogo, até que eu percebi que o caminho estava já numa pesquisa que eu já faço mesmo antes do projeto, que é da geometria sagrada, né? E aí fluiu de forma muito natural, porque conforme eu fui fazendo o passo de criação que a geometria pede, que é uma série de geometrias, a semente da vida, o padrão Gênesis, né? O fruto da vida, o ovo da vida, a flor da vida. Depois a gente vem com o cubo de Metatron, por exemplo, que ele já vem trazendo os sólidos platônicos, as formas geométricas básicas que a gente encontra em tudo. E aí foi muito natural, porque conforme eu fui encaixando esse processo de construção da geometria, ele foi naturalmente se encaixando com o texto.
E aí, a partir do momento que o texto já começa a trazer formas mais humanas, como o útero e as árvores, então tudo foi se encaixando muito fácil, assim. Quando Oxalá acordou, percebeu que o Dodua tinha acabado de parir o mundo. Para propor esse jogo entre a atriz em cena e as trilhas visuais e sonoras, a gente esbarrou nos limites orçamentários e tecnológicos, né? Mas a pesquisa hoje aponta o potencial do dispositivo, as coisas que funcionaram, os nossos limites, apontando caminhos para o desenvolvimento, né? E onde a gente pode encontrar essa estética, a poesia dentro do que a gente está se propondo, dentro das condições que a gente tem hoje. Tem uma coisa importante que é criar uma perspectiva com duas telas, uma na frente da outra, que se sobrepõem como camadas. E então dá uma impressão de que a atriz está dentro da imagem. Essa a brincadeira. Tela da frente com uma semi-transparência em que por momentos ela pode sumir com a iluminação certa e por vezes ela pode ocupar toda a imagem e sumir tudo que tiver atrás dela, né? Então essa tela também é parte importantíssima desse dispositivo. A primeira referência parte do candomblé, porque não tem como falar de orixá e não se voltar para o rito. Acho que foi muito importante as conversas que nós tivemos no processo com a Onissagé, porque ela trouxe outras referências desse orixá, porque lembrando que ainda pensando na referência do candomblé, a orixá Obá é uma orixá que mesmo quem frequenta ou quem é do santo tem poucas referências desse orixá, porque existem outros que se contam mais itãs, passagens míticas e que se tem um domínio maior sobre os símbolos. E a Onissagé, ela foi fundamental nesse sentido porque ela abriu a possibilidade dessas referências muito objetivas, inclusive na confirmação da cor. Dependendo da nação de onde se vem, há uma alteração de cores, ou pensando dentro dessa carta de cores, tem o cobre, que é o metal de Obá, era uma referência importante que aparecesse, e o laranja. O laranja é a cor principal, o fundamento de todas as outras cores que aparecem. Eu gosto muito de usar o tempo do processo para ficar atento aos materiais que se apresentam diante dos meus olhos. O escudo, a ideia primeira foi uma urupemba, que é uma peneira de palha, mas eu precisava de uma estrutura mais firme. Então eu usei como base uma peneira de construção. Os materiais são lindos, eles revelam o que querem ser. Eu não tenho a pretensão de dizer o que o objeto vai ser. Eu tenho uma ideia na cabeça e eu começo a trabalhar com o material. E aí então, em algum momento ele se apresenta para mim. E aí eu só sou instrumento de fazer com que esse objeto fique pronto. Eu tenho essa noção de costas, né? Lembrando que assim, o palco começa daqui, Não, né? isso eu tenho certeza. Eu vou ficar o máximo. A outra coisa que eu queria te falar, porque eu queria que você não quisesse ser invisível. Tudo bem, igual Tá? aquele que a Onissagé Isso. falou. Você não é invisível, você é o invisível, entendeu? Você não é uma pessoa invisível. Sim, nem tem como ser. Né? Não tem, não, mas às vezes a gente entra nessa, né? E uma outra coisa que eu queria te falar é dança. Tá. Você é uma pessoa que tem dança, Tá. né? Desde o início do projeto, quando a gente recebeu o texto, né, fez a leitura do texto, e aí foi entendendo toda a complexidade do espetáculo, então eu sempre via a contrarregragem como uma coreografia. Mais do que a palavra contrarregragem, é um apoio de cena.
a cena pede nesse momento que eu faça tal movimentação, né? A cena pede nesse momento que os caixotes, né, estejam para cá, então tem toda uma movimentação. Então eu acredito que esse foi o meu maior desafio, entender essa coreografia como um todo. E acredito também que o maior desafio se dá quando os outros elementos vão chegando para compor a cena. Então chega a projeção, né? Aí chega a iluminação, a própria música, né? Então tudo isso tem que estar muito em harmonia para que a coreografia, né, aconteça de uma forma fluida. No momento em que a gente constrói uma cena e não é só o caixote que está dando um apoio para a cena, é o meu corpo que está dando apoio para a cena, eu vejo uma irmandade ali também. Então, para mim, a dinâmica da construção da irmandade, ela se dá muito nesse campo onde, mais do que o apoio de cena com os caixotes, que é uma necessidade, é o meu corpo. Então, eu coloco o meu corpo, que é político, né, em cena, a favor da cena, né, a favor do resultado de todo o espetáculo. Na pandemia, foram poucos os encontros, poucas as possibilidades de estar em um teatro equipado e a peça não ficou pronta. Nossa missão ainda está em curso, mas há muita potência no esboço. E se o Itã é meu espelho, quando eu me olhar, tenho que me ver refletida nas qualidades do meu orixá. Orixá da irmandade, da luta e da defesa do clã, das parcerias. Ah, o que seria do teatro sem elas? A escritora Elisandra Souza nos alumiou com seu jogo de palavras. Obá é mulher-rio, mulheril, que não corre sozinha. E de mãos dadas, nossa Eleeco vai se fazendo novamente. Estamos no momento em que a gente encontra a nossa narradora, Dona Léa Garcia, uma mulher que já admirávamos, né, por conta de toda uma trajetória tão importante para o teatro e para as artes brasileiras. Ela é quem conta e quem guarda a nossa memória e como guarda. Conversando com ela, percebe, né, da onde a gente vem, lembra da onde a gente vem e sabe a importância de se continuar essa história. E que bom encontrar essa geração que foi tão importante para saber o porquê nós estamos aqui hoje, né? Tem muito a ver com a geração da Dona Léa, tem muito a ver com a história da Dona Léa e todas essas redes que ela estabeleceu e que ela estabelece até hoje no Brasil. Então esse processo ele me trouxe muitos presentes. Presente de poder estar trocando com a minha irmã, Lucélia, de poder ter uma equipe incrível de escuta, de sabedoria, de entendimento e parceria, poder estar trabalhando com esse coletivo tão importante na cidade de São Paulo, que é os Crespos, e poder se encontrar com essa mulher, Léa Garcia. Olha, Aisha, Lucélia, adorei toda a descrição de Obá, adorei, lógico, as Iabás, Iami, mas o Dudu, aquele texto, e adorei, lógico, o resgate da briga tradicional de Oxum com Obá, que não foi Oxum que mandou cortar a orelha, isso aí foi maravilhoso, né? E o encontro das duas depois nos rios, a Pororoca, genial. E a senhora tem alguma dúvida, assim, porque a senhora já vem com todo entendimento, né? Que é isso mesmo. A gente está travando, sim, um lugar de disputa sobre esse imaginário do feminino. Justamente. Né? A gente quer, sim, trazer esses lugares, assim, de tirar essas rusgas femininas que foram impostas para nós. Né? Quando a Lucélia traz Oxum de novo e faz essa junção, esse resgate, essa coisa é linda. A gente não vai brigar mais, a gente não precisa, a gente tem que se unir, a gente tem que estar juntas, né? Então, eu queria saber se a senhora tem alguma dúvida, porque a senhora já veio com tudo, tá pronto, muito obrigada. Nem fala.
Às vezes, quanto mais Às vezes, quanto mais longe vamos, mais perto estamos. Lê o Exu, Dani. Tá bom. Às vezes, quanto mais longe vamos, mais perto estamos. Exu, eu não sabia que você era meu inimigo. Por acaso eu deixei de lhe pagar a estrada? Exu, cansado de fugir de Jeová e sentindo o peso da mão da guerreira, abre a boca pegando fôlego e acaba confessando qual a direção ela deveria tomar. Vitoriosa, a corajosa caçadora prende Exu a uma árvore. Serve a ele farta oferenda e sai na direção certa, enquanto Exu não consegue mais detê-la, muito ocupado comendo tudo o que pôde. Exu é comilão e a ele se dá de comer primeiro. É muito Isso é bom! Tem que brincar. Você fala certo, né? Exu é comilão. Não. Exu é comilão. E essa cena tem essa... Se dá de comer primeiro. Essa cena, ela tem essa brincadeira. Tem, não é? e tem isso, né? E tem uma coisa na sua narradora que eu gosto muito, que ela tá torcendo pela heroína. Né? Não é uma narradora neutra, né? Porque a neutralidade definitivamente não existe. Não existe. É muito lindo. Ela torce, é muito bom. Muito bom. Vamos gravar ou quer passar mais uma vez? Não, vamos tentar gravar? Ok, então vamos lá. Gravando. A corajosa caçadora prende Exu a uma árvore. Serve a ele farta oferenda e sai na direção certa, enquanto Exu não consegue mais detê-la. Muito ocupado, comendo tudo que pode. Exu é comilão e a ele se dá de comer primeiro, né? Lindo demais! Tá bom? Maravilhosa! Gente, foi lindo, eu fiquei vibrando aqui. Ai, é muito bom, foi muito bonito, muito bonito. Como que a senhora tá? Tá bem? Eu tô excelente. Tá tranquila? Eu amo, né? Eu sempre tô tranquila. Eu, quando fico nervosa, você vê logo. É. Eu me solto. Prazer em revê-la, senhora. Já andei pela terra toda sem marcar meus passos na estrada. Se eu jogar uma pedra de estilingue agora, eu acerto o pássaro de ontem. As dúvidas mostram nossa impossibilidade de realizar nossos desejos. Mas vou lhe contar um segredo, né? Às vezes, quanto mais longe vamos, mais perto estamos. Quando fala, às vezes quanto mais longe vamos, mais perto estamos, ela entende como um desaforo. Então, acho que tem que ter mais essa cara de desaforo, assim. Mas vou lhe contar um segredo. Aqui, né? Às vezes, quanto mais longe vamos, mais perto estamos. Quase uma briguinha. Que é assim? Eu acho que é mais irônico. Mais tirando sal dela. É menos... Por isso que ela se ofende. Ela tá ofendendo porque ele tá sendo irônico com ela. Ela fala, Vou lhe contar um segredo, hein? Às vezes, quanto mais longe vamos, mais perto estamos. Exu! Isso. Eu não sabia que você era meu inimigo. Mais pra cá, né? Te dei um monte de comida agora. Eu paguei a estrada. Você tá me enrolando. Já andei pela terra toda sem marcar meus passos da estrada. Se eu jogar uma pedra de estilingue agora, eu acerto o pássaro no ontem. Mas eu vou lhe contar um segredo, né? Às vezes, quanto mais longe vamos, mais perto estamos. Exu! Eu não sabia que você era meu inimigo! Por acaso eu deixei de lhe pagar a estrada? Parece desenho animado, né?
Ah, vai ser desenho animado, Alô. Nossa, não, tem que ser agora. Aroê, papai. E aí, meu irmão? Como é que tá, meu irmão? Sabe que só tá lá Vem. dentro. Vem, Jorge, vem. Espetáculo. Ei, amor! Que bom que você Tava aqui. Sensacional. Como é que tá, filhote? Vamos ensaiar? Abalobila paró, abalobila paró, mitauã como é, e vai bossa, onixureo, orumilá, ni bossa, orixureo, airam paró. Agô, senhor do oráculo, aquele que pode dizer dos dias de amanhã e dos dias de ontem. É possível encontrar água ou estamos condenados a ser consumidos por essa seca que se alimenta voraz do mundo? Para que a abundância das águas retorne, você deve ofertar diferentes bichos, um para cada espécie, e 21 sacos de búzios da costa. Só então poderá encontrar água escondida na mata, onde ninguém ousa pisar. Portanto, ninguém sabe onde fica. Essa água é protegida pelas feiticeiras ancestrais, que tudo veem e são por todos temidas. Qualquer pessoa que entra na floresta é devorada pelas Yami. Como é infanto-juvenil, né? Brincar um pouco com esse suspense, a floresta das Yami. Brincar um pouco com isso, porque quando chegar lá é uma cena de medo, sabe? Dela entrando na floresta. Então, brincar um pouco com esse suspense, são devoradas pela Yami. Né? Brincar um pouco com esse suspense, trazer um pouco essa fantasia. Olha essa cadeira aqui, gente. No início, Oxalá foi enviado por mim. Não, mas essa cadeira aqui, ó. Não, é pro... Agora eu pedi mais ainda. Gravando. Essa água é protegida pelas feiticeiras ancestrais, que tudo veem e são por todos temidas. Qualquer pessoa que entra na floresta é devorada pelas Yami. Lá você encontrará água e também encontrará a sua história. Foi pra mim? Foi. Pode falar, Pipica. Nossa, foi muito bom pra mim. Ah, não ia, meu pai. É isso. Obrigado, obrigado. Texto pra gente fazer, vamos dizer nessa cara, né? Princípio de tudo, vida e morte ao mesmo tempo. Ah, tá. A gente vai fazer gravado igual a gente fez com a Ailton. Para encontrar água, você precisa entrar na floresta das Yami. Que é essa, né, as feiticeiras. A ancestralidade toda, né? Toda, exatamente. Mas que tom que vocês acham que essa feiticeira aí tem? Essa Yami? Então, elas são pássaras, né? Eu acho que tem esse esganiçar, um pouco do esganiçado da voz do pássaro. É. Acho que isso é importante, né? Essa coisa mais gutural. quebrada. Isso mesmo. Isso. É por isso que a gente porque aí chamou você. Eu sei. Porque eu sei dar medo de criança. Em criancinhas. Tem essa coisa do pássaro, esse esganiçado do pássaro. E os tempos do suspense, né? Esse tempo do medo. Você quer que seja mais alto assim? Ah, menina! Isso! Não faça do amor um cálculo errado. Assim? Sabe uma coisa? Forte, Isso, né? você entendeu? Cada frase que ela diz, a gente precisa
pensar um pouco, sabe? Até a própria Obá pensar no que ela tá falando, porque é muito enigmático tudo, né? Que ela fala. Mas eu acho que esse é o caminho. Você não conhece o mal que a humanidade pode causar no mundo. Menina, não faça do amor um cálculo errado, pois foi por causa da bondade que o abutre ficou com a cabeça pelada. Ai, eu gosto! Ai, eu gosto! Nossa, eu gosto muito disso. É, muito bom. Eu faria mais uma. Essa coisa que você brinca uma coisa quando você faz, depois você volta pra cá, sabe? Essas brincadeiras eu gosto muito, muito. E isso é muito bom. Eu gosto, gente. Essa aí é a minha que eu queria. Vamos fazer mais uma? Pode brincar mais, viu? Vamos fazer essa para brincar, porque essa a gente já tem, tá bom? Brinca mais com isso. E se quiser trazer melodia, pode abusar. Vamos escutar. A água, ela se transforma em ela tem várias formas, tá? Mas ela nunca perde a sua essência, que é a água, tá? Essa imagem que a Lucélia convida a gente para refletir, né, dessa orixá, ela é muito potente, né? Você tem várias... A água é essa força que ninguém contém. O Duduá é a velha mãe da terra, cujo cajado é a árvore do tempo, através do qual ensina a todos os humanos o sentido da vida. Água corre porque é de correr, bate até furar, como diz o ditado, pressiona até romper. Não é possível conter sem aprisionar. É pura liberdade, pois pode conter todos os formatos sem pertencer a nenhum deles. É muito bom. Ó, me arrepiou. A nenhum deles. Uma coisa mais pra... É mais isso? Mais fechando. Eu vou subir e fazer um xixi. Não se pode contar todos os segredos numa só história, menina. Água corre porque é de correr. Bate até furar, como diz o ditado. Pressiona até romper. Não é possível conter sem aprisionar. É pura liberdade, pois pode conter todos os formatos, sem pertencer a nenhum deles. Ficou? Foi, pra mim foi, gente. Cadê a Lu? A Lu tá lá comemorando também, tô achando que... Lu, pra mim foi, tá lindo, lindo. Quer escutar? Vamos ouvir? Vamos ouvir. Como eu vejo a sua estrela brilhar. Não se pode contar todos os segredos numa só história, menina. Muita Obrigada pela gratidão, ajuda. Eu que agradeço. Bons lentes pra gente, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nesses tempos assim tão cruéis, tão difíceis, né? A gente poder continuar exercendo o nosso ofício
continuar fazendo a arte que tanto nos move, nos transforma. É um privilégio, sim, mesmo com tantas dificuldades que a gente sabe que tem. E acho que a gente vai se superando, assim, é um projeto, acho que a temática também da obra, ela tem sido, assim, para a gente, pelo menos para mim, um acalanto. Então, falar de Obá, falar contar essa história através da atuação da Lucélia, da direção da Aisha, da equipe, é também um momento que vem trazer certas esperanças, assim, certos acalantos para a gente em meio a esse caos. É que esse já está presente. Eu penso que a gente já enfrenta muita dificuldade no fazer teatro, né? Em estabelecer projetos, processos. E é óbvio que a pandemia, ela, não só para a gente do teatro, mas para o mundo, ela trouxe muitas questões. A gente tem ali desde das questões práticas, né, que é a segurança, os cuidados que a gente tem que ter com a equipe, com a gente. Acho que o primeiro de tudo é estar vivo e se manter vivo durante os processos. Então, esse é o princípio básico para a gente poder se reunir, é o que faz sentido para continuar. Começa a se desenhar um novo porvir mais esperançoso, mas ainda não é o que a gente esperava para esse projeto. O nosso desejo era poder estrear no teatro, no palco, ter público, temporada. Num tempo breve a gente vai estrear essa peça como ela tem que ser. Eu espero que o tempo seja, ele é rei, ele vai ser generoso e o teatro tem essa força para nos permitir continuar e ele vai dar esse tempo bom para a gente. Essa era uma outra questão, como que as pessoas, o público iria receber, quando os teatros voltarem, iria receber esse projeto. Eu pensei que a gente vai receber o público, porque a gente quer muito receber o público, a gente quer estar no teatro, a gente quer abrir uma porta do teatro, a gente quer em roda falar o merda. E vai ser uma experiência muito linda, acho que vai ser uma alegria dupla, assim, poder estar voltando aos teatros, reabrindo os trabalhos como se deve ser e podendo levar esse trabalho, que eu acho que vai chegar a muitas famílias, assim. Quando eu tenho uma coisa com essa peça que eu acho que mais do que infanto-juvenil, ela é uma peça para a família, é uma peça para todo mundo. Eu me permito agora, em meio a esse caos, sonhar um pouco nisso, assim da cortina abrindo, das telas baixando. Acho que em breve a gente vai poder ter essa alegria. Acho que é isso. Vem ao bar. Vocês perceberam que, né, nesses dias, a gente tem trabalhado muito conjuntamente, assim. Nada acontece sem o outro. Então, assim, o que vai fazer o teatro acontecer é isso, né? Não adianta fazer o seu, tudo é junto. Então, mais é importante que todo mundo esteja conectado, sabe? Ah, apareceu lá a chuva. A Dara sabe que quem manda nessa cena é o vídeo. Na outra, quem manda nessa cena é o som. Quem manda nessa cena é a luz, né? A gente vai percebendo essas pequeninas coisas que vão fazer o teatro acontecer. Porque a gente faz teatro, não é cinema, nem muito, né? Quem quer dizer alguma coisa agora? Axé. Então, axé. Né? Então, merda. Foi. Bel tá gravando, então, segundo o documento, espetáculo de mãos dadas com a minha irmã. Vamos lá, merda. Eu sou Obá de Eleco, eu sou Obá de Eleco, 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 Eleco. Eu sou Obá de Eleco, eu sou Obá de Eleco, 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 Eleco. Em nome dos Crespos, eu quero agradecer mesmo essa parceria, esse dia. Estou muito emocionada mesmo. Muito obrigada, Beth. Obrigada, gente.
Vai ser lindo ouvir vocês todo dia ali no espetáculo junto, vai ser fortalecedor para acender também na plateia esse desejo, né, de que Eleco realmente se forme, que a gente possa mudar esse mundo através da feminina. Axé. Muito obrigada. Pois é, as histórias não aconteceram, nem vão acontecer, elas estão acontecendo neste momento e são o tempo todo atualizadas no agora. Eu sou Bá de Eleco, eu sou Bá de Eleco, 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 Eleco. Do lado de fora, aí eu saio do lado de fora do teatro, o Iorubá tá lá embaixo esperando assim, ó. Aí eu desço as escadarias assim, ó, e o povo vem vindo atrás assim. E o Ilu tocando e eu aqui, ó. Aí começou o carnaval. Não, aí a gente vai pro carnaval. Eu acho que tem que ser a saída do Ilu na sexta, é isso?